quando é que vocês perceberam que estava pronto? Eu não li, o Anselmo que leu o livro. Que pecado. Não li. Eu não tô mais com essa desenvoltura na leitura, não. Mas tá guardado, eu vou ler sim. Mas como é que vocês tiveram essa... Pô, acho que tá pronto. Qual foi como é que eu vou dizer? A ideia de vocês de que o livro tava do jeito que vocês queriam? Putz, eu acho que até quando terminou não tava do jeito que a gente queria, falar a verdade, né? Eu queria ter escrito mais coisa. Não, é que já tava começando a ficar muito grande. E cansativo, né? Tem 400 páginas. Assim. É porque... Tem quanto? Tem 400? 440 páginas. 422 mas as páginas são... escritas, tem muita né? página que é só imagem, por exemplo. A formatação, a gente pensou muito na experiência, tem muitos tópicos, né? Quebrando, assim, pra pessoa conseguir pra não parar, ficar chato, né? Pra não ficar chato. Mas a questão é que realmente não tem muito como você tratar da complexidade desse tema sem um mínimo de... Senão você corre tempo, muito risco de ser simplista, porque é um assunto assim, não é um assunto que dá pra fazer em por exemplo, edição de bolso. Porque o que a gente tentou se propor a fazer é encontrar um elemento em comum, assim, né? O que tem entre todas as religiões? O que a fé tem em comum? O que diz sobre o ser humano isso? O que diz sobre a moralidade? A gente tem um capítulo sobre moralidade, porque a religião ela é basicamente, ou a mitologia, né? Que elas são primas, né? Nesse sentido. Elas são uma narrativa, uma história construída que vai ter alguma carga moral, seja uma carga moral positiva, isso é bom, ou uma carga moral negativa. Por trás dessa história vão ser construída toda uma racionalização, argumentos racionais, um sistema lógico, explicando por que está correto, por que esse tipo de pensamento está correto. E aí, é claro, vem do exercício, né, da fé depois, né? De você se encontrar com outras pessoas que pensam de maneira igual, você manter essa sua própria relação com o seu Deus, independente do cenário em que você se encontra na vida. E principalmente metade do nosso livro é para explicar justamente essa parte que é mais da paixão, mais passional. Que é mais porque a fé, isso é do meu ponto de vista, tem muitos filósofos que discordam, mas a fé para mim é muito mais uma questão de sentimento do que de racionalidade. A fé é sobre coração, é sobre você acreditar, não é sobre você... porque se Deus é onisciente, ele consegue criar uma pedra que ele mesmo não consegue carregar. Mover, entendeu? Esses paradoxos, embora interessantes do ponto de vista filosófico, não é o que move as pessoas, né? O que move as pessoas é a garantia de algo sólido, né? Porque Deus é algo sólido. Fé vem do latim fides, né? Que significa confiança, né? Porque todo dia, até mesmo todo ateu tem fé. Tem até uma frase do Nietzsche que é muito boa, que é preciso de muita fé para você ser ateu. Que a pessoa às vezes... porque essa frase é um pouco paradoxal, né? Justamente para passar o sentido de que todo mundo tem fé. Você vai pegar um elevador. Você vai realmente conferir a papelada? Se realmente o hotel é seguro. Então, você vai tomar um remédio. Amanhã, você vai falar assim, não, peraí, eu vou trazer um negócio pro meu corpo. Deixa eu ler aqui a bula inteira. Então, todo mundo tem fé. Isso é confiança. Acreditar sem evidências. É isso que é a fé. Isso. Agora... Até um ateu tem fé, não? Exato, até um ateu tem fé. Não, eu vou usar o exemplo do avião. Amanhã eu vou viajar de avião. Eu estou confiando que o piloto sabe pilotar. Que vai pedir a carteira dele. Deixa eu ver se tá vencido. Se tem lei seca lá no céu, se ele bebeu ou se ele não bebeu. Deixa eu ver, cadê a documentação da asa esquerda? Por favor, não vou pegar. Então, o argumento é exatamente esse, né? Acreditar na humanidade. Mas aí você vê que um típico, por exemplo, o Dawkins, por exemplo, quando perguntaram isso pra ele, né? A pessoa sai da sua casa, sua amada sai de casa, você fala, eu te amo, toda pessoa fala, eu te amo também. Como que eu vou saber? Porque eu não tenho evidência, né? Vai sair de casa, não vou ver tudo, eu tenho fé. Aí ele tenta justificar que não, por causa do olhar, que tem algumas evidências. Mas assim, uma evidência ou outra vai ter, mas a gente sabe que na prática é uma questão de fé. Nós todos temos fé. Sim. Sendo ateu, sendo religioso, fé, a confiança, acreditar. Acreditar que as coisas vão melhorar, ter esperança. Isso é essencial do ser humano. Isso independentemente da religião que ele tenha, e se ele tem religião. Sim, o erro é você acreditar que a fé é só religiosa, entendeu? Porque, quando você vai falar de fé, você vai pegar todos os grandes filósofos, principalmente da Idade Média, mas tem filósofo cristão em todo o cânone. Eles todos não questionam a Bíblia, até o Kant, essencialmente, ou pouco questionam. Vai ter o Hume, vai ter um outro que questiona, mas
a maioria deles não questiona a existência de Deus e a Bíblia, ou a filosofia inteira é tentando ratificar, tentando racionalizar o que está escrito na Bíblia. Então, tipo assim, a galera nunca, pelo menos na filosofia, especialmente depois do Kant, depois vai vir Nietzsche, depois vai vir Hegel, que são filósofos muito críticos, Marx, ótimo exemplo. São filósofos que vão criticar muito, mas até ali não tinha ninguém que se questionava se Deus existia. Deus existe, ponto. A base epistemológica, a base do conhecimento é a Bíblia. De onde você está tirando de que a Terra não é plana? É da Bíblia? Não. Então, joga fora. A Bíblia é a base, entendeu? E, tipo, isso é um problema muito grave. Porque a Bíblia, ela devia ser a ratificação da fé. Óbvio que eu estou pegando a Bíblia, qualquer livro sagrado. Ela devia ser uma ratificação da fé. E não uma ratificação de como, ou uma racionalização de como o mundo é, de como as coisas funcionam. A Bíblia não tem que dar, pelo menos ao meu ver, não tem que dar pitaco sobre política. Não tem que dar pitaco sobre lei. Não tem que dar pitaco sobre orientação profissional, orientação sexual. A Bíblia tem que ser muito clara sobre dogmas religiosos e como exercer sua fé. Ou todo livro religioso. De novo, na Bíblia, leia-se todo livro religioso. O Corão, o Torá, e por aí vai. Então, assim, quando você instrumentaliza a fé, que é o que esses livros já fazem, você cria muitos problemas que a gente tem até hoje, né? Porque as pessoas crescem pegando um livro que é para ser uma conexão com Deus e vira ferramenta política, ferramenta social, ferramenta econômica, ferramenta moral. Ferramenta de exclusão, exatamente. Ferramenta de agressão. Se você não acredita na Bíblia, você falou o exemplo da macumba, que até o termo macumba é um termo ofensivo e preconceituoso, porque não é macumba, é oferenda. É uma oferenda para um deus de outra religião, de matriz africana. E a gente já tem isso encarregado em nós. Isso é um exemplo. Aqui não estou falando que ninguém é preconceituoso, é só um exemplo de como a gente tem muito na sociedade preconceitos oriundos da Bíblia, que não devia ser assim. A gente devia ter um livro que explica como você seguir a fé e como homenagear o seu Deus. Não sobre como a sociedade tem que se comportar. São coisas diferentes. É inconsciente. Você não nasce numa sociedade que é um papel em branco. E a filosofia tem um filósofo Safatli, que ele, numa entrevista recente, ele falou um negócio. Filósofo o quê? Ele chama Safatli. Entendi, um filósofo safado. Eu também entendi, safado. Tava com um chicote. Um filósofo safado, caralho. Quem é esse que eu não conheço? Safado. Ele é um filósofo, inclusive, ele é comunista, né? Não, marxista. Qual é o nome dele, Vitor? Vladimir Safatli. Ele é professor. Safatli, não é safado. Tira isso da tua cabeça. Não é o Piton, não. Não tô falando com a tua irmã, tô falando com a galera de casa. Pô, tu chamou minha mulher de safada. Calma, é a galera de casa, a câmera. Calma aí. Pra garantir, né? Não sou desses. E aí ele fala a importância, assim, de você... porque a filosofia significa amor ao conhecimento, né? Você pega a definição etimológica, ela é essa mesmo. Filosofia. Cara, que eu vi isso ontem num podcast do Clóvis. O Clóvis, inclusive, foi um dos caras que mais me colocou na filosofia. Porque, pô, ele eu escuto todo dia. Ele é bom, ele é bom. Todo dia eu escuto alguma coisa dele. Minha opinião, não escute o Pondé. O Pondé é um puta pesquisador, mas na hora que ele vai falar na frente das câmeras é só abobrinha. Abobrinha atrás de abobrinha. Mas o Clóvis, maravilhoso mesmo. Escuto todos os dias Continue, que é um ótimo hábito. O Clóvis é bom. E aí ele... Tá falando da etimologia da palavra, né? Que é amor ao conhecimento. Mas que ele fala... A filosofia também, ela tem que exercer como se fosse ela tem que ser um esporte de combate também. Se você detestar a sabedoria. Porque é contra... A filosofia ela é contra o senso comum, a sabedoria comum. E é justamente nessas questões inconscientes que a gente consegue ver onde que tá as arbitrariedades da sociedade moderna. Então, por exemplo, se eu penso na palavra o arbusto e a árvore, o é um artigo masculino, a é um artigo feminino. Isso provavelmente não significa... Não tem nenhuma implicação prática essa atribuição de gênero, essa antropomorfização da natureza, que a gente está atribuindo algo humano, né? Mas agora, a gente o tempo todo fala, não, o Deus, Pai Nosso, Filho... Seria isso Espírito Santo seria também. Isso uma coincidência? Ou seria isso um reflexo que a nossa linguagem tem até os dias de
que era na época e que foi se perpetuando e a gente vê o resquício dela na linguagem. Sim. Perfeitamente. E boa parte das entidades não eram... Elas tinham gênero, sim, mas elas foram escritas numa época especialmente violenta e de uma época de guerreiros, né? A época homérica. Homérica, leia-se, é o Homero que escreveu a Ilíada, que é a Bíblia dos gregos, né? Entre muitas aspas. Ilíada e também a Odisseia, que é do Hesíodo. E os deuses, eles tinham gêneros e tudo mais, e existia uma desigualdade, salvo algumas exceções tipo Atenas, existia desigualdade física e de poder entre os deuses masculinos e os deuses femininos. Isso é um sintoma da sociedade, não dos deuses, você entende? Confunde. Uma projeção, né? Tipo, não é que os deuses têm gêneros diferentes, é que nós, enquanto sociedade... temos os homens se mostrando mais oprimindo ou diminuindo ou ocupando mais espaço que as mulheres. Os deuses que vão fazer, como a gente criou, vão ser exatamente iguais. Aí que vem a antropoformização. E hoje isso ainda é muito latente lá no islamismo. A gente sim. No cristianismo também, todas as grandes religiões. Mas aqui é mais maculado. No cristianismo é mais maculado, é mais... como a gente diz na favela, enrustido, incubado. Desculpem o palavreado chulo. Sim. Lá é mais explícito, porque eles querem que se foda. Aqui é assim e vai ser assim porque acabou. A gente vive assim e acabou. E ninguém vai lá reclamar com eles porque eles têm quase todo o petróleo do planeta. Mas lá de fato. E lá a religião deles é mais violenta que o cristianismo. O cristianismo também é. Principalmente o Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus não tinha paciência pra nada. Mandava dilúvio, mandou apocalipse, que Deus vingativo, Deus do Velho Testamento, então o cara é bravíssimo, né? Bravo mesmo. Brutal, né? Brutal, violento. Dizimava populações porque acordou de mau humor. Então o islamismo ele também é assim, mas no Novo Testamento, que tem Jesus Cristo, inverte totalmente. Não, né? E os muçulmanos foram muito importantes também para a conservação de textos de Aristóteles, Platão. Os mais importantes, porque pode ser que hoje, por exemplo, eles estejam um pouco mais assim, radicalizados, com algumas questões de pauta de costumes. Mas é uma questão também geopolítica muito complexa, porque tem muita interferência norte-americana nessas regiões. Eles fomentam, né, os extremistas, né? O Bin Laden trabalhava... Foi apoiado pelos Estados Unidos. Período. Depois você voltou contra eles justificam qualquer invasão então, lá. Muitas vezes não é só por questão deles mesmo, assim, né? Tem muita interferência. Claro, entendi. Tem muita interferência de fora. Sim. Vocês...